E aí, pessoal? Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que institui o Estatuto da Pessoa Idosa. É o seguinte, tá no nosso concurso e provavelmente terá alguma questão, pelo menos uma. Às vezes a banca costuma mesclar ainda Estatuto da pessoa com deficiência junto com a pessoa idosa, ou mesmo da criança e do adolescente, faz um combinado ali. Esses estatutos, como na verdade se tratam de legislações para proteger grupos vulneráveis, é isso que vocês precisam entender. Essas leis existem para proteger grupos vulneráveis, crianças e adolescentes. São pessoas em desenvolvimento, ou seja, em condição peculiar, vulneráveis, portanto, uma lei específica para dar todos os direitos que todo ser humano já tem, os direitos humanos em geral, além da proteção integral que elas têm. Aqui também é a mesma coisa. Além dos direitos humanos inerentes a todas as pessoas, aqui tem ainda o cuidado integral com essas pessoas por estar em situação vulnerável, assim como também o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Dessa forma que funciona. A legislação entende, o legislador entende muito bem a situação de vulnerabilidade dessas pessoas. Portanto, uma legislação para proteger, além dos direitos humanos, como já foi dito agora, 1 minuto atrás, inerentes a todos os seres humanos, também a essas pessoas, porque elas precisam de cuidados além. Tá bom? Então, a prova cobra como isso? Geralmente de forma muito básica. Geralmente Ctrl+C, Ctrl+V da lei. É isso, é conhecer as principais partes cobradas nos concursos. É só isso. O artigo 1º, por exemplo, já diz que é instituído, Estatuto da Pessoa Idosa. Antes falava do idoso, aí modificou a nomenclatura, tá? Se na prova tiver Estatuto do Idoso, ok, é porque eles estão utilizando a nomenclatura errada. Não é correto. Né? Pode até ser anulada a questão, mas a gente responde de acordo com o que a gente vai saber. A gente, na hora da prova, a gente não discute nada disso, não. A gente só responde. E aí, no parágrafo 1º, nós já temos uma informação muito cobrada nos concursos, que é destinada a regular os direitos assegurados a todas as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Então, para fins dessa legislação, pessoa idosa é aquela que tem 60 anos ou mais, tá bom? Então não é 65, não é 70. Idoso, pessoa idosa para essa lei é 60. Ah, mas eu conheço um monte de pessoas com 60 anos que estão novinhos ainda. Pois é, mas a lei trata da idade. É igual o ECA. O ECA, 12 anos incompletos é criança. Pode ter 2,5 metros de altura, não interessa. Tá? Aqui é a mesma coisa. 60 anos ou mais é pessoa idosa, segundo essa lei. Então já grava na memória esse número. A pessoa idosa, então, goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, como já foi dito, ou seja, todos os direitos humanos, sem prejuízo da proteção integral que trata esta lei. Tá vendo que esse texto é muito parecido com o ECA? Porque o idoso, a pessoa idosa, tem também essa proteção integral, ou seja, além dos direitos humanos, ainda tem uma proteção mais forte, porque são pessoas em vulnerabilidade. Pessoas que dependem de outras para sobreviver. Elas não conseguem subir. É claro que muitas conseguem, né, gente? Mas aqui tá para proteger justamente aqueles que não conseguem sobreviver sem uma garantia, uma segurança legal. Assegurando-se-lhe por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades para a preservação da sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Gravar essa palavra sempre que se busca é dignidade para as pessoas. Sempre isso. Não podemos nos dar o luxo de esquecer dessa palavrinha, liberdade e dignidade. Dignidade, então, é primordial para a nossa prova. Continuando, artigo 3º, ó, isso aqui, gente, ó, é só você lembrar do mesmo texto do ECA praticamente. Tá vendo? Ó? Todos os direitos, sem prejuízo da proteção integral que trata essa lei, preservação da sua saúde física, mental, não é só física, não é só mental, e além do aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, tá vendo? Em condições de liberdade e dignidade. Não dá para errar a questão disso, tá bom? Isso aqui é redação nova, não interessa, de 2022, mas é uma redação muito limpinha, muito bonita. E é isso que a gente busca para as pessoas idosas.
O artigo 3º diz que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Também, ó, lei nova, ó, para 2022, esse texto do artigo 3º. Então é isso, gente. Isso aqui, para quem estudou ECA, e tem muita coisa de ECA no nosso curso, porque é necessário que tenha, aqui ó, tá muito parecido, o texto igual, tá vendo? Porque a família, a comunidade, a sociedade, todos têm que proteger com absoluta, não é relativa prioridade, não. É igualzinho lá no ECA, com absoluta prioridade. Tem que garantir para essas pessoas a efetivação do direito. Qual direito? Todos os direitos humanos, sabe? Direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Não é exatamente igual o ECA, mas é um texto muito também que preserva. Você consegue visualizar a pessoa idosa tendo todos esses direitos. E principalmente a parte final, ó, a convivência familiar e comunitária. Isso aqui já deixa claro que abandonar a pessoa idosa é um problema sério. A gente já sabe disso, mas é um problema legal também muito sério. Parágrafo 1º, a garantia de prioridade compreende. Essa prioridade, o que tem nela? Primeiro, tem que ter atendimento preferencial, imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados, prestadores de serviços à população. Isso é tranquilo, né, gente? A gente já sabe que as pessoas idosas têm acesso a esse atendimento preferencial imediato. E como nós estamos falando que a idade é 60 anos, a partir de 60 anos, todos têm esse atendimento preferencial imediato e individualizado. Junto a quê? Junto aos órgãos públicos, privados também, desde que sejam prestadores de serviços à população. Então, um banco privado tem que dar? Todo mundo sabe que sim. Outra coisa, preferência na formulação e na execução de políticas públicas específicas. Não em gerais, tá, gente? Fique atento, por quê? A prova pode trocar isso aqui, ó. Preferência na formulação e na execução de políticas públicas gerais. Não, específicas, tá bom? Políticas sociais públicas específicas. 3. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à pessoa idosa. Então, nós temos atendimento preferencial, preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas, temos destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à pessoa idosa, e temos também uma garantia de viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio da pessoa idosa com as demais gerações. Aquilo que esse texto, por exemplo, é de 2022, para que haja essa convivência das pessoas idosas e não que elas fiquem isoladas, por exemplo, em asilos. Né? Então tem que buscar formas alternativas de participação, ocupação, ou seja, ocupação é trabalho, né? Convívio da pessoa idosa com as demais gerações. Priorização tem que ter, ó, priorização do atendimento da pessoa idosa, deixa eu subir aqui, por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar. Ó, priorização, então, é na própria família. Quando diz em detrimento do atendimento asilar, significa prioridade é cá. Você só vai lá no último caso. Se você tem a opção de ficar na sua família, mas não, é para ficar na família. Asilar é só quando não tem família ou não tem condição dessa família de receber mesmo. Né? Vai fazer mais mal você estar nessa família do que lá. Mas a prioridade é na própria família, em detrimento do atendimento asilar. É isso mesmo que é o texto. Exceto dos que não possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. Aí, claro, você tem que entender que o asilo também, se for garantir condições de vida melhor do que aquelas que a família tem, vamos supor, uma família em situação completamente desestruturada, sem renda, sem nada, sem condição de higiene, saúde, nada, aquela família está causando mal para essa pessoa idosa, aí, obviamente, o asilo é melhor. Porém, a preferência, né, a priorização do atendimento é pela própria família.
A capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria, gerontologia e na prestação de serviços às pessoas idosas. Então, esse pessoal da saúde precisa ter capacitação. Quando diz reciclagem, é o mesmo que formação continuada para nós que estamos na educação. Sempre. Desses recursos humanos, ou seja, das pessoas que trabalham na área de geriatria, de gerontologia, a prestação de serviço a essas pessoas. Sempre, sempre tem que estar estudando, aperfeiçoando e vai. Outra coisa que precisa ter, ó, estabelecimento. Eita, o que eu fiz aqui, gente? Ah, achei. Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre aspectos biopsicossociais de envelhecimento. Então, tem que ter esses mecanismos para divulgação de informações. Aí a gente pode falar do sistema de publicidade do Estado. Precisa sempre ter esses caracteres, na verdade, educativos sobre essas informações. Tem que ter caráter educativo justamente para garantir que as pessoas tenham consciência de como são esses aspectos biopsicossociais de envelhecimento. Porque as pessoas acham que as pessoas idosas, elas só são chatas. Eu tô falando porque isso aqui é curso, né, gente? Isso aqui é curso para concurso. Não tem problema falar dessa forma, não. Eles acham assim, ah, não, essas pessoas são chatas, né? Nossa senhora, ninguém tolera, teimoso. Mas é porque não entende esses aspectos. As pessoas, quando vão passando pelo processo de envelhecimento, elas têm muita degradação, principalmente na parte da memória, audição, visão, e isso de alguma maneira afeta o psicológico dessas pessoas. Portanto, essas informações de caráter educativo, elas precisam acontecer justamente para que evite que pessoas tratem mal essas pessoas idosas por desconhecimento, por ignorância, certo? Continuamos. Outra garantia que tem que ter é acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais. Ou seja, precisa ter uma rede de saúde e de assistência social próximo da residência da pessoa idosa. Outra prioridade é no recebimento da restituição do imposto de renda. Isso aqui é critério objetivo, gente. As pessoas acima de 60 anos têm prioridade para receber a restituição do imposto de renda. É isso. A lei de 2008. Elas podem declarar ali junto com você, mas elas vão receber a restituição primeiro, porque a lei diz que é para ser assim. Elas têm prioridade nisso. Entre as pessoas idosas, é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos. Isso aqui é importante porque nós temos pessoas idosas a partir de 60, certo? É isso que a lei diz. Só que as pessoas idosas não morrem até os 80, algumas. Muitas, hoje em dia muitas, que bom. Muitas vivem até 90, 90 e tantos anos. E como nessa idade nós temos uma vulnerabilidade ainda maior, essas pessoas acima, então para elas, quem tem mais de 80 anos, tem prioridade especial, tá bom? Quem tem 80 anos acima tem prioridade especial. Então, numa fila prioritária, eles vão ultrapassar aqueles que não têm 80 anos ainda. É só para ilustrar para vocês. Então, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação às demais pessoas idosas. Então, todas as situações em que as pessoas idosas têm prioridade, essas pessoas acima dos 80 anos têm ainda mais prioridade, certo? Parágrafo 4º, artigo 4º. Vamos lá. Nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado a seus direitos por ação ou omissão será punido. Todo atentado será punido na forma da lei. É um texto muito parecido com o ECA, tá vendo? Porque não pode, gente. São pessoas que têm, sim, que ser cuidadas. E por isso, qualquer tipo de negligência, deixar essa pessoa com questões, falta de higiene, alimentação adequada, tudo isso é crime, né? Discriminação, violência, crueldade, opressão. Quando diz violência, todo tipo de violência física, psicológica, tá? Negligência, tudo isso é violência contra pessoas idosas. E essas pessoas estão cometendo crime, tanto por agir assim, ou saber e não fazer nada. A omissão é isso. Ou seja, por ação ou omissão, você sabe que uma pessoa idosa está sofrendo abuso, está sofrendo maus tratos, tudo isso, e você não faz nada, você e a polícia, a justiça em si, todo o sistema de justiça
sabe que você tinha consciência disso e nada fez, você paga também. É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos da pessoa idosa. Parágrafo 1º. Sim, é dever de todos, foi o que eu disse. Por isso que você paga por ação ou omissão. Você tem condição de proteger a pessoa idosa e não o faz, você também está cometendo crime. Ah, mas o que eu posso fazer? Denúncia, meu querido. Denúncia. Então, a questão pode vir com situações que, que hipotéticas, né? Ah, fulano de tal passa por negligência, o vizinho tal sabe, viu, filmou até, mas não divulgou, não foi na polícia e tal. Qual é essa pessoa, não sei o quê. Pronto, cometeu crime. Igual, não, igual eu exagerei. Mas cometeu crime também vai pagar na medida do peso do seu crime pela omissão. De saber que o idoso, a pessoa idosa está passando por maus tratos e ainda assim não o fez. Não fez o que precisava. É por isso que está dizendo que no parágrafo 1º do artigo 4º, que é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos da pessoa idosa. Parágrafo 2º, as obrigações previstas nessa lei não excluem da prevenção outras decorrentes dos princípios a elas adotados. Isso aqui é muito tranquilo. Que diz que tudo que está aqui na lei não exclui nada que esteja também em outras leis. Né? Nada. Ou seja, a prevenção ou mesmo a punição. Você precisa cuidar em geral. Então, se cometeu crime por ação ou omissão contra a pessoa idosa, você responderá. Ah, mas tem um trabalho de prevenção que eu fiz e tudo, mas foi omisso lá na frente? Responderá da mesma forma. Artigo 5º. A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade a pessoa física ou jurídica nos termos da lei. Portanto, se nós temos um trabalho de prevenção e não é feito, este também é chamado de crime. Quando diz importará em responsabilidade, é o crime de responsabilidade. Né? Isso vale para a pessoa física ou jurídica, de acordo com a sua responsabilidade. Artigo 6º, todo cidadão tem o dever, não é direito, não é dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta lei, que tenha testemunhado ou que tenha conhecimento. Se lá no início já está dizendo que ação ou omissão contra os direitos da pessoa idosa já é motivo de punição, aqui vai só aprofundando, mostrando que todo mundo tem um dever, tá deixando bem claro isso. Tá? Artigo 7º, os conselhos nacional, estadual, distrito federal e municipais da pessoa idosa, previsto na Lei 8.842 de janeiro de 94, zelarão pelo cumprimento dos direitos da pessoa idosa definidos nesta lei. Vamos lá, gente. É bem tranquilo isso, tá? Porque esses conselhos nacional, estadual, distrital e municipal da pessoa idosa, eles precisam existir. E eles estão previstos na Lei 8.842. E qual a função desses conselhos nacional, estadual, distrital ou municipal da pessoa idosa? Eles têm a função de zelar pelo cumprimento dos direitos da pessoa idosa definidos em lei. Os conselhos, eles são próximos daquilo que o conselho tutelar faz com as crianças. Eles têm a obrigação de zelar pela segurança das pessoas idosas. Só que eles não têm tanto destaque. Não tem tanto destaque. Só não tem, mas deveria ter. Porque tem muita pessoa idosa também sofrendo maus tratos, negligência. Agora vamos falar do direito à vida. Artigo 8º, o envelhecimento é um direito personalíssimo e sua proteção um direito social, nos termos dessa lei e da legislação vigente. Eu não preciso explicar para vocês essa questão de direito personalíssimo, não, porque na prova, se cobrar, vai cobrar do jeitinho que está aqui. É assim que eles cobram. O envelhecimento é um direito personalíssimo. Se colocou qualquer outro tipo de direito, é um direito privado, é um direito geral, é um direito tá errado, é personalíssimo. E sua proteção é um direito social, tá? Se o envelhecimento é próprio, é um direito do cidadão, a proteção a ele já não é mais personalíssimo, já é um direito social, é um direito para toda a sociedade. É um direito que a sociedade o tem como direito e como dever também, nos termos da lei vigente, tá? É obrigação do Estado, aqui nós estamos falando do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde.
mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam o envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Então, o Estado tem que fornecer condições para que a pessoa idosa tenha essa proteção à vida e à saúde. Aí a efetivação de políticas sociais. Como seriam essas políticas sociais? Política de saúde, política de proteção, política de lazer, de esporte, de educação, tudo isso tem que ter para atender também essa população, a população idosa, para que elas tenham, obviamente, um envelhecimento saudável. E em quais condições? Lembra da palavrinha que eu falei lá no início, que você precisa levar por seu coração para Estatuto da Pessoa Idosa? Em condições de dignidade. Do direito agora à liberdade, ao respeito e à dignidade. Olha a palavrinha que eu disse aqui. Ela vai aparecer muito, tá, gente? É o que a gente busca para as pessoas idosas mediante o Estatuto da Pessoa Idosa. Artigo 10. É obrigação do Estado e da sociedade, aqui a sociedade e o Estado têm o mesmo peso, claro que cada um na sua esfera de competência, assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Tá? O Estado e a sociedade, então, têm que garantir para essa pessoa idosa essa liberdade, esse respeito, essa dignidade, como pessoa humana. Como todos, né, gente? E, claro, sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e na lei. O que está dizendo aqui, gente? Que a pessoa idosa tem os mesmos direitos, todo mundo, todo mundo. Todos os direitos civis, todos. Todos os direitos políticos, civis, ela pode comprar, pode vender, ela pode ter propriedade, ela pode ter o direito político, pode votar, pode ser votada. Eu só tô fazendo um resumão do resumão, né? Porque a aula de concurso é isso aí, ó. Individuais, sociais, todos os direitos que você aí, meu querido, minha querida que está me ouvindo, tem, as pessoas idosas têm. E ainda, como foi dito lá no início, no parágrafo, no artigo 3º, ela ainda tem um direito, você tem, que todos os seres humanos têm, mas a proteção integral ainda, que está previsto aqui. Parágrafo 1º, o direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos. Quando nós estamos falando da liberdade, do que nós estamos falando? Tem outros, mas aqui tem um rol exemplificativo para mostrar para vocês o que é esse direito à liberdade. Faculdade de ir e vir, ou seja, pode ir e vir à vontade, e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Nós vamos falar quais restrições legais? Não, não nos interessa. O que está dizendo que ressalvadas as restrições. Ah, mas o direito de vir, então, tá sendo negado aí. Não, gente, até para pessoas que não são idosos. Tem as ressalvas legais. Tá? Você não pode ir e vir, por exemplo, num quartel da Polícia Militar. Ficar ali na porta, dando sopa ali. Ah, eu quero brincar aqui, quero ficar aqui o dia inteiro. Não, não é assim que funciona. Tem restrições legais para todo mundo. Nenhum direito é absoluto, tá, gente? Ah, o direito à liberdade de expressão é absoluto? Lógico que não. Direito de ir e vir é absoluto? Não, tá aqui, ó. Há restrições para tudo, tá bom? Claro que você não pode impor restrições ilegais. Agora, as que estão previstas em lei têm que ser cumpridas, claro. E para eles também, obviamente, tem. Vamos lá. 2. Opinião e expressão. É o direito da pessoa idosa, crença e culto religioso, prática de esportes e diversões, participação na vida familiar e comunitária, faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientações. Orientação, na verdade. Esse daqui, o inciso 7, esse aqui é bem específico para a pessoa idosa. Então, ela pode sim, ela viu que a situação não está legal, ela tem essa faculdade de buscar esse refúgio, esse auxílio e essa orientação. Todos podem, mas aqui está mais específico para a pessoa idosa. Parágrafo 2º, o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. Tá? O respeito, aí aqui a gente já está falando do respeito. Lá até aqui era liberdade, aqui é respeito. Ó. Consiste na inviolabilidade da integridade física, né? Psíquica, moral, abrangendo tudo, ó, preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças, o ideias até com acento ainda, porque é texto mais antigo, dos espaços, dos objetos pessoais, assim como está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente também, né, gente? Não pode ter violação
desses itens, né? Da integridade da pessoa, dos seus pertences, da sua imagem, da sua autonomia, dos seus valores, das suas crenças, nada disso. A pessoa tem que ter esses preceitos preservados e, né? E não só preservados, tem que ter esses preceitos também respeitados por todos. Parágrafo 3º. É dever de todos zelar pela dignidade da pessoa idosa, colocando-a a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Vamos finalizar aqui, porque a partir de agora a gente vai falar um pouquinho dos alimentos. Essa parte inicial aqui ela é muito importante, gente. Muito, 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 muito importante. Que a maioria das questões saem daqui. Muitas questões saem daqui. Não a maioria, mas depende, porque cada prova tem uma pegada, né? Para a educação, muitas saem daqui. E outras saem lá da parte da educação. Vamos finalizar essa aula e a gente continua já já.